Ele colocou isso na igreja para o aperfeiçoamento da igreja, ajuntando a igreja. E agora dias passaram desde a primeira etapa dos apóstolos. Eles tinham todos os 9 dons operando na igreja. Na segunda etapa, começaram a esfriar. Na terceira etapa, estava quase tudo acabado. Então entraram em 1500 anos de eras obscuras. Então chegou a reforma. Após a reforma veio a santificação. Após a justificação veio João Wesley pregando santificação. Aí veio Calvino, Knox e todos aqueles que vieram ao Pentecostes. Nazareno, essa era. E agora estamos entrando direto em outra grande era vindo para o arrebatamento da igreja. E nisto estamos vivendo no tempo da restauração dos dons. Isso fez com que muitas de suas grandes, boas igrejas tropeçassem. Isto mandou os nazarenos para trás e fez muitos pentecostais se tornarem fanáticos. Porém, do mesmo modo, Deus está seguindo em frente, trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. Isso mesmo. Então, esta noite eu represento essa fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, na forma de um dom divino. O que, na minha opinião, dons e vocações, não a minha opinião, mas a Bíblia diz que dons e vocações são sem arrependimento. Não há nada que você possa fazer a respeito disto. Você não pode mudar para olhos azuis quando tem olhos castanhos. Você é exatamente o que é, pela graça de Deus. Você não pode nem mesmo chegar a Deus sem que Deus o chame primeiro. Você não pode buscar a Deus sem que Deus o busque primeiro e o chame. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Então, Deus está buscando. Deus estabeleceu na igreja e então, desde criancinha, nasci aqui neste estado de Kentucky. As visões simplesmente vêm a mim do mesmo modo que comer ou qualquer outra coisa. É justo como Deus quer, Ele provê. Eu apenas faço como Ele me diz para fazer. Certamente que tenho muitos críticos. Tem muitas pessoas que descreem disto. Não importa o que aconteça, mesmo assim eles descreem. Eu espero que isso aconteça comigo, e se isso não acontecesse comigo, eu iria a um altar em algum lugar e diria: querido Senhor, o que há de errado comigo? Pois todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Certo, temos que ter isso. Isso mesmo. De modo que Jesus teve isso, e ele disse quando ele podia se encontrar na sua audiência e saber o que as pessoas havia de errado, e se estavam curadas ou não, e o tocavam com sua fé. Quando ele virou e disse: quem me tocou? Ele disse: a tua fé te salvou. Agora o seu fluxo de sangue parou. A tua fé te curou. Uma mulher se aproximou dele certa vez, ou ele se encontrava onde ela estava, no poço ou no lugar de beber, na fonte de Jacó. E chegou uma mulher, e ele conversou com ela por alguns momentos até que ele descobriu o seu problema. Disse: vá buscar o seu marido. Ela disse: não tenho nenhum. Disse: está certo, você tem 5. Quando ele esteve aqui, ele sabia onde estava um peixe que tinha uma moeda em sua boca. Ele sabia onde estavam 2 mulas amarradas, onde 2 caminhos se encontravam. E ele sabia onde o homem estaria carregando um cântaro. Muitas eram as coisas que ele sabia. Ele conheceu Filipe quando se aproximou dele, pois estava orando antes de chegar, sob uma árvore. Sabia que ele era um homem bom, justo. Porém, ele disse em suas próprias palavras: de mim mesmo nada posso fazer, até que o Pai me mostre o que fazer. Todos que creem nessa escritura, digam amém. É isto, São João 5,19. Ele passou através de uma grande multidão, 2 ou 3 mil pessoas lá, aleijadas, contorcidas, mancas, defeituosas, cegas, definhadas. Cheio de amor e compaixão, passou por cada uma delas. Curou um homem com algo como uma pequena doença. Eu não sei, talvez ele era sujeito a resfriados ruins, ao que suponho. Ele estava com isto há 38 anos. Isto não ia causar-lhe dano ou matá-lo. E isto foi retardado. E ele curou esse homem e foi embora e deixou aquela multidão deitada ali. E então, quando ele foi questionado, ele disse: nada posso fazer de mim mesmo.
exceto o que vejo o Pai fazer. Agora, às vezes as pessoas queriam que ele brincasse com isso quando elas viram que ele tinha esse poder. Elas lhe perguntavam. Herodes disse: "Faz um milagre para mim. Deixa-me ver-te fazer algo." E ele lhe pediu que falasse por si mesmo. Ele ficou parado como um mudo diante de seus tosqueadores, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores. Eles enrolaram um trapo em volta da sua cabeça um dia, um grupo de soldados críticos, e o atingiram na cabeça e disseram: "Agora, se tu és profeta, se tu conheces todas estas coisas e assim por diante, dize-nos quem te bateu. Faz um milagre para nós." Quando Satanás a princípio se encontrou com ele, Satanás disse: "Agora, se fizeres um milagre para mim, eu crerei que tu és o Filho de Deus. Transforma estas pedras em pães. Deixa-me ver-te fazer isso." Jesus apenas citou a Escritura para ele. E então, todas as vezes, Satanás queria vê-lo fazer um milagre. O povo que está possesso de Satanás deseja vê-lo. "Faze algo para mim. Deixa-me ver-te curar este aqui. Deixa-me fazer um arranhão na tua mão e tu cures isso, e eu crerei em ti." Aí está, o mesmo espírito maligno que disse: "Desce da cruz agora e creremos em ti." Tuas mãos estão pregadas aí, tu chamas por Elias, vamos ver ele vir te libertar agora. Se tu encontraste tanta graça diante dele, de Deus, vamos ver ele te libertar. Desce da cruz e creremos em ti. Faz um milagre diante de nós. Milagres sempre confundiram o incrédulo, mas ainda assim, justo da mesma forma, nosso Pai Celestial é um Deus operador de milagre. É isso. Seja onde for que ele tenha ido, seja o que for que seu ministério tenha sido, onde ele teve seus ministros, aí tem havido sinais, maravilhas e milagres. Agora, o Senhor os abençoe enquanto leio um texto da Escritura aqui por alguns momentos, e então entraremos na parte da pregação, e então diretamente a parte de cura. Agora, veja, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse: "Agora, as coisas que faço, vós também fareis. Mais do que estas fareis, ou maiores, pois vou para o meu Pai. Agora, ainda um pouco mais," estou citando Jesus, "um pouco mais, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo." Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos cristãos aqui esta noite creem de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive hoje à noite? Deixe-me ver sua mão. Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não produzirá ele esta noite na sua igreja a mesma coisa que ele fez na sua igreja quando ele esteve aqui na terra, em carne? Estão vendo? É apenas o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo. Ele está aqui em forma espiritual, exatamente tão vivo como sempre esteve aqui, vivendo em nós, realizando as coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, como confirmação dele estar conosco. Estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. O Senhor abençoe vocês. Oremos. Pai Celestial, esta noite recebe glória, Pai Celestial, dos nossos esforços que estamos tentando fazer para a Tua glória. Agora aqui está a palavra, aqui no púlpito, aberta. Mas quem pode compreendê-la? Pois foi escrita sob inspiração. Foi prometido que foi escondida dos olhos dos sábios e entendidos e revelada aos pequeninos que aprenderiam. Agora, Pai, oramos que Tu permitas que nos consideremos pequeninos, não sabendo nada, para que possamos aprender algumas coisas através da revelação pelo Espírito Santo. Possa Ele tomar a palavra de Deus agora e entregá-la a cada coração conforme nossas necessidades, pois pedimos em nome dEle. Amém. Em Gênesis, aqui em cima está um pouquinho quente. Eu creio que aí também está. Se os zeladores fizessem circular o ar um pouquinho no edifício, então as pessoas se sentiriam um pouco melhor. Vejo algumas pessoas abanando. Agora, em Gênesis, capítulo 22, quero chamar sua atenção para algumas palavras aqui. Bem no encerramento deste encontro do Evangelho, eu sempre gosto de dizer ou ler uma porção da palavra aqui, porque esta palavra nunca passará e ela é eterna.
para sempre. E se fosse para eu dizer alguma coisa quanto a um texto para esta noite, eu gostaria de falar sobre isto. Deus tem um caminho provido. Ele tem um caminho provido de aproximação a Ele. Ele tem um caminho provido para escape. E Ele tem um caminho provido para tudo o que necessitarmos, se tão somente pudermos encontrar esse caminho que Deus proveu. Então é certeza recebermos isso.